Este é o resumo prático para a aula 07, A Importância do Perdão, do curso bíblico ministerial da Igreja River de Caçador SC, ministrado pelo Prof. Deni Fernando. Sabe, perdoar é um daqueles temas que mexem fundo com a gente. Por isso, hoje nós vamos fazer uma análise diferente. Imagina que a gente está num quadro branco, batendo um papo super franco. De um lado, nós temos as nossas próprias dúvidas pragmáticas, aquela nossa mente lógica que eu vou chamar de aprendiz, que busca paz mental, mas que esbarra o tempo todo nas resistências naturais do nosso próprio ego. Do outro lado, vamos olhar para os textos originais em hebraico e grego, cruzando tudo isso com neurociência. Literalmente é uma jornada para mudar a forma como o nosso cérebro processa a dor. Vamos nessa? Para começar, pensa comigo numa cena bem simples, física mesmo. Imagina que você estica o seu braço e fica segurando uma garrafinha de água. No primeiro minuto, tranquilo, né? Zero peso. Mas e se você tiver que segurar essa mesma garrafa por uma hora seguida? E por um dia inteiro? O grande lance dessa metáfora é que o peso do objeto não muda em absolutamente nada. O que torna a dor insuportável é o tempo que você passa segurando aquilo. E isso bate exatamente com o alerta de Jesus lá em Mateus capítulo 6. O fardo de reter o perdão funciona do mesmo jeito. A sua dor constante não vem necessariamente do tamanho absurdo da ofensa, mas do tempo que você escolhe ficar com o braço esticado, segurando essa cobrança. E é bem nessa hora que a nossa mente superlógica, o nosso ego, levanta a mão e faz aquelas perguntas duras, mas super honestas. Tá, mas e se ainda estiver doendo fisicamente? Por que raios eu vou perdoar alguém que nem sequer mudou de atitude? Olha, são perguntas excelentes e pragmáticas. Mas para desarmar essa trava do ego, a gente precisa dar um passo para trás e entender o que a palavra perdão realmente significa nas suas raízes mais antigas. Se a gente for lá no Antigo Testamento, a primeira palavra que a gente encontra é salar. E olha que fascinante, no hebraico bíblico, essa palavra é de uso exclusivamente divino. Um ser humano literalmente nunca aplica salar a outro ser humano. É o ato único do próprio Deus que perdoa e restaura por completo uma aliança que foi quebrada. É o nível máximo, a pacificação perfeita e espiritual. Mas como a nossa mente muitas vezes é literal e precisa de imagens visuais para entender conceitos, entra em cena a palavra nasa. Na cultura hebraica da época, a culpa não era só um sentimento, ela era vista como um peso físico, literal, esmagando as suas costas. Nasa significa erguer esse fardo, suportar esse peso enorme e carregar ele para bem longe. Não é aquela ideia clichê de esquecer, sabe? É uma remoção física e ativa de um peso que estava te esmagando. E nada ilustra isso de forma mais brilhante do que o Yom Kippur, o famoso dia da expiação. Imagina a cena. O sumo sacerdote tira todas aquelas roupas de ouro luxuosas e veste apenas um linho branco puríssimo, a imagem da humildade absoluta. Então, eles trazem 2 bodes. O primeiro é sacrificado para pagar a quebra da aliança. Isso é o salá. Mas o segundo bode, o segundo continua vivo. É o bode emissário, ou o bode para Azazel. O sacerdote impõe as mãos na cabeça dele, transferindo todo o peso da culpa, e esse animal é solto no deserto até sumir no horizonte. Essa é a imagem tátil e visceral do Nasa, o seu fardo sendo literalmente levado para longe. Agora, a gente pula para o Novo Testamento. O cenário cultural muda, a linguagem agora é o grego, e a gente entra num ambiente mais jurídico e financeiro. Aqui aparece a palavra central, afieme. Sabe o que isso significa na prática? É rasgar um documento de cobrança, cancelar uma nota promissória. Perdoar, na linguagem que Jesus usou, não é sobre sentir borboletas no estômago. É uma decisão voluntária de absorver o prejuízo. É você olhar para a dívida, seja financeira ou emocional, e decretar: eu decido não cobrar mais isso. Certo, mas eu vou perdoar o que exatamente? É aí que entra o termo paraptoma. A gente não está falando só de crimes cinematográficos, mas daqueles passos em falso do dia a dia, sabe? As pisadas na bola, os tropeços relacionais que as pessoas dão com a gente o tempo inteiro. O ensinamento aqui é bem claro. O AFM, esse cancelamento de nota promissória, tem que ser a nossa resposta diária para os paraptomas dos outros. Só que quando você fala diária, a nossa mente calculista já liga o alerta e pergunta: qual é o meu limite? Até quando? A resposta choca. Naquela época, os rabinos tinham uma regra de ouro. Você perdoa, no máximo, 3 vezes. Acabou. Aí vem o apóstolo Pedro e, achando que estava sendo o cara mais generoso do universo, sugere: e se eu perdoar 7 vezes? Pedro achou que gabaritou a perfeição, mas Jesus traz a matemática do reino e explode qualquer limite. 70 vezes 7.
Não é para você pegar a calculadora e parar no 490. É a quebra completa de qualquer limite calculável pela mente humana. Mas espera aí, por que Jesus escolheu exatamente esses números? Foi aleatório? Nem de longe. Isso foi uma reversão cirúrgica de uma lei antiquíssima. Lá atrás, em Gênesis, um sujeito chamado Lameque criou a lei da vingança exponencial. Ele disse que se alguém tocasse neles, seria vingado 70 vezes 7. Jesus pega a exata proporção de retaliação do ego humano e inverte. Onde o homem espalhou violência exponencial, a regra agora é derramar graça de maneira ilimitada. Genial, né? Imediatamente, o nosso ego grita em pânico, mas calma aí. Se eu rasgar a nota promissória de graça, eu sou obrigada a conviver e confiar em quem me feriu? Olha o alívio gigante. Não. A gente precisa separar as coisas. O perdão, o AFM, é unilateral e 100% gratuito. Depende só de você para se libertar do cargo desgastante de cobrador. Já a confiança é bilateral. Ela não é de graça, ela precisa ser arduamente conquistada ao longo do tempo. Para entender como essa confiança é reconstruída, a gente vai usar a balança de Lucas, capítulo 3. Funciona assim. De um lado da balança, você tem a metanoia, que é a mudança de mente, o arrependimento da pessoa. Só que o prato da balança só vai se equilibrar se do outro lado tiver carpos axios. Carpos são os frutos, as ações práticas visíveis. E axio significa que eles têm que ter o exato mesmo peso da mudança que a pessoa diz que teve. Ou seja, reconstruir a confiança exige prova material pesada na mesma medida do erro. Ok, a lógica faz sentido, mas por que ainda dói tanto no corpo? Olha só, para quem tem uma mente que rumina muito, e aqui eu falo especialmente para quem tem perfis como TDAH ou TEA, a lembrança invade o cérebro de forma literal. A sua amígdala cerebral encharca o seu corpo de cortisol, que é o hormônio do estresse. É pura biologia. A saída, que junta a neurociência com o texto bíblico, é usar a metacognição. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios para a gente levar cativo todo pensamento. Ou seja, quando a memória surgir de repente para te torturar, a sua mente racional precisa ir lá e interceptar esse pensamento ativamente. E aqui mora um dos conceitos que mais liberta a gente nessa análise. É fundamental parar de confundir duas coisas diferentes. O perdão, a decisão de dar o AFM, é um evento. Acontece agora, em 1 segundo. Rasguei a conta. Mas a cura das emoções, isso é um processo lento. A Bíblia chama isso de anakainosis, que é a renovação constante da mente, lá em Romanos 12. A neurociência chama isso de neuroplasticidade, o cérebro construindo novos caminhos neurais bem devagar. A sua decisão jurídica é instantânea, mas a sua biologia exige tempo. Para ficar bem visual, pensa na analogia da cicatriz. Você faz uma cirurgia, o médico resolve o problema e fecha os pontos. Isso é o perdão. Agora, 3 meses depois, o tempo esfria e a cicatriz dá aquela pontada, não dá? Essa dor não quer dizer que o cirurgião errou ou que a doença voltou. É só a sua amígdala emitindo um alerta meteorológico biológico. É um eco que ficou no seu corpo. Então, sentir a dor da memória não quer dizer de jeito nenhum que o seu perdão foi de mentira. Entendendo isso, a gente pode montar um protocolo diário e super pragmático, sem precisar daquela coisa de esperar sentir vontade no coração. Primeiro passo, valide a sua dor. Não finja que não doeu. Segundo, tome a decisão racional, de mente limpa, de cancelar a dívida, o AFM. Terceiro, quando a memória vier tentar te sequestrar, intercepte-la na mesma hora. Leve o pensamento cativo. E quarto passo, defina limites claros e rigorosos com a pessoa, se não houver frutos reais que comprovem a mudança. Mas para sustentar esse protocolo duro no dia a dia, a nossa postura interna precisa estar num lugar muito específico. Os hebreus usavam 2 expressões fantásticas. Lev nishbar, que é um coração aberto, escancarado e humilde diante do Criador, e daka, que significa um coração esmagado. Mas não esmagado de sofrimento, esmagado no sentido de ter o próprio orgulho desarmado. Quando você reconhece as suas próprias pisadas na bola diárias e atinge esse nível de quebrantamento, você cria uma resiliência emocional absurda contra o seu ego, que vive querendo vingança. E já que estamos falando de pisar na bola, tem o peso da autoculpa, né? O famoso auto-perdão. E aqui a conversa precisa ser empática, mas bem incisiva. Se o próprio Criador já deu o AFM, rasgou a sua dívida, e se a cruz já fez o NASA, retirando e levando o seu fardo para longe, continuar se condenando não é sinal de humildade. Na verdade, é um insulto bem arrogante ao poder da cruz. É como dizer que a cruz não foi o suficiente. A metanoia, a verdadeira mudança de mente, foca no futuro e nos frutos que você vai gerar. Ela não fica destruindo a sua identidade pelo que passou. Para a gente fechar esse nosso bate-papo, eu quero deixar 4 perguntas cirúrgicas para confrontar o seu ego.
Pensa bem. Primeiro, você não perdoa para se proteger de verdade ou é só um jeito de manter a pessoa sob seu controle com a nota promissória na mão? Segundo, é justo cobrar frutos perfeitos e absolutos do seu irmão, mas querer que Deus perdoe os seus tropeços de forma incondicional? Terceiro, será que no fundo não tem um ganho secundário em manter o status de vítima só para receber a compaixão dos outros? E quarto, será que o nosso tribunal interno ousa se achar superior ao decreto da própria cruz? Fechar essa conta do passado é o único jeito de manter a via da graça desobstruída na sua vida. Fica essa reflexão para você carregar hoje. Afinal, quem é o verdadeiro prisioneiro quando uma dívida não é perdoada?